Em nosso estudo de hoje, a lição 19 do livro Opinião Espírita, e tem por título O Espírito do Espiritismo. Consciência individual, eis o oráculo do bom senso ante a justiça inseduzível de Deus. Não nos satisfaça atender simplesmente aos nossos deveres, porém que abracemos espontaneamente a obrigação de cumpri-los com êxito. Não descreja tua força interior, não te sintas incapaz, porque tanto estás habilitado a fazer o mal quanto o bem, lembrando que a chama da vela tanto pode aquecer e iluminar, quanto também incendiar e destruir. Sobre a ênfase das palavras cativantes, avança além dos lugares comuns em torno da beneficência, praticando-a com a precisa fidelidade a ti mesmo. As leis do Criador, imutáveis desde o passado sem início até o futuro sem fim, prescrevem o clima do auxílio mútuo por ambiente ideal das almas em qualquer páramo do universo. Quem beneficia recebe o maior quinhão do benefício. Todo supérfluo é retido no laço do egoísmo ou da ignorância. Reconheçamos que muita gente renasce de novo para passar a limpo a garatuja dos próprios atos. Depende de cada um fazer das nuvens de provações chuvas benfeitoras da vida ou raios destruidores de morte. Não basta rogar sem os méritos do trabalho pessoal, porquanto ninguém transforma as mãos implorantes em gazoas para abrir as portas dos celeiros espirituais. As lágrimas tanto conseguem exprimir orações quanto blasfêmias. O silêncio na tarefa mais apagada surge sempre muito mais expressivo que o queixume na inutilidade brilhante. O raciocínio descobre a vizinhança entre a fé e o entendimento e a distância entre a fé e o fanatismo. Os homens não são fantoches do destino, e sim construtores dele. Arma-te de confiança e sai de ti mesmo servindo as vidas em derredor. O amor é o coração do Evangelho e o espírito do Espiritismo chama-se caridade. Emmanuel explorou alguns pontos aqui hoje para falar do espírito do Espiritismo e a gente vai procurar analisar sem esquecer nenhum deles. O primeiro que ele traça aqui na lição de hoje, ele vem falar para a gente da consciência individual em que a doutrina espírita nos situa, mostrando-a como espírito imortal, também criado por Deus, com todas as potências, se não estão desenvolvidas, estão em estado latente para que a gente desenvolva. E ele vem dando um incentivo para a gente, ele vem falar para a gente, não vamos ficar satisfeitos apenas em atender os nossos deveres, não, mas vamos botar espontaneamente a obrigação de cumprir com êxito, fazer sempre o melhor. Por quê? Porque a gente vai encontrar aquela frase, né, do reconhece o verdadeiro espírito é pelo esforço que ele faz em se melhorar, em domar suas más inclinações. Então ele vem chamar a gente, não descreia da tua força interior, da vontade que a gente tem de melhorar, né? E não te sinta incapaz, e ainda fala pra gente, olha, tome muito cuidado também, porque nós temos essa chama dentro da gente, mas essa chama pode tanto destruir como pode construir, né? Então, no primeiro momento, ele vem chamando a atenção a gente de que nós somos potência, nós podemos e nós devemos, e conforme a gente começa a fazer, a gente vai descobrir que a gente tem capacidade sim de fazer e muito mais, de onde a gente menos espera, né? A gente pode sim estar conseguindo fazer grandes coisas que estão programadas para a gente, mas que dependem da iniciativa, da força de começar a fazer. Aí logo em seguida, ele vem chamar a atenção para a gente de que depois da gente pensar nessas frases com relação a gente mesmo, agora vamos começar a pensar na beneficência, porque o tempo todo a gente vai encontrar no espírito do Espiritismo o jargão fora da caridade numa salvação, mostrando para a gente que se o principal objetivo da nossa vida aqui na Terra é aprender a amar o próximo como a si mesmo, a gente precisa sair daquela coisa do ego para poder ir de encontro, no primeiro momento, às almas que estão sofrendo de maneira mais ostensiva, né? A gente consegue perceber isso. A gente já ouviu até dos espíritos uma vez, né? Falou que normalmente quem vai fazer aquele trabalho, por exemplo, de ir até o morador de rua, esses são os aprendizes. A gente começa fazendo isso para começar a sentir o gostinho, porque
lá na frente a gente vai encontrar sim, que a verdadeira felicidade está na busca dos infortúnios ocultos, está na busca de você procurar realmente fazer a diferença para todos de maneira indiscriminada, não só aquele que está morando na rua, mas pelo menos para poder sair do ego, a gente começa a fazer esses trabalhos, são os aspirantes. Mas depois ele fala para a gente, ó, quem beneficia recebe o maior quinhão do benefício. Tem uma frase do próprio Emmanuel que ele fala que o dia que a gente aprender que construindo a felicidade dos outros a gente constrói a nossa, a gente vai largar tanto essa vaidade que a gente traz dentro da gente. Tudo bem. Depois disso, ele falou em primeiro lugar da potência individual que nós somos e falou da caridade. Agora ele vem falar para a gente, né, que a gente vai reconhecer, né, todo supérfluo é retido nos laços do egoísmo e da ignorância. E reconheçamos que muita gente renasce para passar a limpo a garatuja dos próprios atos. E que essas provações que a gente passa, elas podem ser chuvas benfeitoras da vida ou raios destruidores da morte. Ele vem dizer para a gente, nós espíritos que estamos aqui no mundo, e qual é esse? Expiações e provas. Nós vamos passar por provas duras, vamos passar sim, vamos ser o tempo todo testado, o tempo todo. E quanto maior estiver sendo o teste, significa que você está mais habilitado, significa que você está chegando a um preparo até muito maior de estar ali preparando para trabalhar com Cristo mesmo. Então ele bota aqui para a gente, depende de cada um fazer das nuvens de provações ou chuvas benfeitoras da vida agradecer, ou raio destruidor da morte ficar na reclamação e deixar se levar. Então ele já abordou o terceiro ponto aqui, né? Aí depois ele fala para a gente, volta agora para a gente, o principal espírito do espiritismo é a prática da caridade. A prática da caridade, ela vai servir não só para a gente despertar o sentimento pelo próximo, aumentar o sentimento dentro da gente, mas ela principalmente, a gente vai entender um dia que ela acaba sendo terapia contra os nossos vícios. Porque muitas das vezes a gente quer encarar o vício de frente, mas a gente se sente ainda tão fraco, e quando a gente começa a procurar os trabalhos assistenciais, os serviços de beneficência, você começa a perceber que você simplesmente começa a trocar o tempo que você perderia no vício fazendo alguma coisa de bom. Então isso é um roteiro de vida dos mais interessantes para a gente. Então ele bota aqui para a gente, não basta rogar sem os méritos do trabalho pessoal, porque ninguém transforma as mãos implorantes em gasou para abrir porta de celeiro espiritual. Não é isso não. A gente tem que, na verdade, trabalhar mesmo. Aliás, mãos implorantes, a gente poderia até interpretar como mãos inoperantes. A gente tem que rogar, não basta rogar sem os méritos do trabalho pessoal. As lágrimas conseguem tanto exprimir orações quanto blasfêmias. A gente vê muita lágrima de reclamação, mas ele vem trabalhar aqui no final o verdadeiro espírito do espiritismo, que é a caridade. Ele fala pra gente, o silêncio na tarefa mais apagada, ele é muito mais expressivo do que aquela queixa de inutilidade, a pessoa que fica reclamando do governo, reclamando da crise, reclamando de tudo e não faz nada que está ao seu alcance. O verdadeiro espírito, ele sabe descobrir, com todas as limitações que tem, aonde ele vai atuar, onde ele pode ajudar. O raciocínio descobre a vizinhança entre a fé e o entendimento, e distância entre a fé e o fanatismo. Outro ponto do espiritismo. A fé é raciocinada. Então o raciocínio vai descobrir a proximidade da fé e do entendimento. Mas também vai entre a fé e o fanatismo, a distância que tem entre a fé, que fé não significa fanatismo. Então Emmanuel, depois de falar isso para a gente, ele reforça para a gente o espírito do espiritismo no final. Fala, os homens não são fantoches do destino, nós somos construtores dele. Então arma-te de confiança, sai de ti mesmo, servindo as vidas em derredor da gente. E fala pra gente, o amor é o coração do evangelho, o espírito do espiritismo chama-se caridade. Essa é uma lição que é pra gente ler com calma, por isso que a gente fez questão de ler cada parágrafo, porque quando vai falar do espírito do espiritismo, vamos colocar uma coisa aqui.
espírita que ainda não compreendeu a importância da reforma íntima não entendeu nada de doutrina espírita, mas espírita também tem que entender que fora da caridade não há salvação, é uma realidade do universo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.